Bem, amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Desta feita vamos falar sobre Elias é alimentado pelos corvos. Isto mesmo, por estas aves que a princípio, segundo a lei, eram aves imundas, porém foram usadas pelo Senhor aqui com um objetivo. No vídeo anterior, que foi o vídeo número 22, nós falamos sobre o reinado de Josafá, ali sobre o início do seu reinado. Josafá inicia seu reinado em Judá. Comentamos isso no vídeo número 22, mas hoje nós iremos falar sobre esse profeta Elias que viveu naquela época do rei Acabe. Rei Acabe, aquele mesmo rei, filho de Onri, filho daquele rei idólatra também. Este rei Acabe, que superior em maldade em termos da idolatria ao rei Jeroboão, superou a idolatria ao seu próprio pai Onri. Pois é, foi este rei Acabe que casou-se com aquela mulher ímpia, aquela mulher idólatra que adorava ao deus Baal, um dos deuses dos cananeus. E o reino de Baal, seu reinado foi tão nefasto, tão ruim, que ele foi tão idólatra ao extremo de se prostrar perante a estátua de Baal, adorar a Baal, erigir uma casa para Baal, fazer um altar para Baal, enfim, mergulhou Israel numa idolatria extrema. Se o reino estava ruim na época de Jeroboão, se passou numa situação pior no reinado do seu pai Onri, chegou ao extremo do reinado de maldade em termos de idolatria. E não só nisso, nós veremos que nos vídeos seguintes veremos aqui as maldades que estavam no coração, não só de Jezabel, como também deste homem chamado Acabe, deste reino Acabe. Vamos ao nosso texto. Nosso texto de hoje está baseado em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Se você tiver um exemplar da palavra do Senhor aí próximo a você, se você quiser abrir, vai lhe fazer muito bem, caso você queira compartilhar a leitura. Se não, basta você ter atenção no nosso comentário e tenho certeza que você vai aprender bastante aqui hoje. Tá bem? Então quero dizer o seguinte, é que como introdução, Israel estava neste culto, as 10 tribos no culto a Baal. Havia uma profecia, e eu gostaria de ler essa profecia. Uma orientação de Deus é que se Israel servisse a Deus, as mãos de Deus, a bênção de Deus estaria sobre a nação de Israel. Se Israel escolhesse o caminho da desobediência, o Senhor também deixaria de favorecer ao reino de Israel. Quando eu falo em rei de Israel, o Senhor, naquela perspectiva da lei, o Senhor estava vendo Israel como nação. Sabemos que Israel foi dividida após o reinado de Salomão. Aquela questão do rei das tribos do sul apoiaram a Roboão e as tribos do norte apoiaram a Jeroboão. Muito bem. Então Israel, com o advento da chegada de Baal, oficialmente agora inaugurado este culto a Baal pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, o povo entrou em completa idolatria, esquecendo-se do Deus de Israel e adorando a Baal. Baal, segundo a história, os melhores intérpretes e comentaristas, era o Deus da tempestade, era o Deus que mandava chuva. Então havia esta crença nesse Deus, esta crença neste Deus dos filisteus, que por chegar em Israel, alguns, ou a grande maioria das 10 tribos do norte, não todos, mas a grande maioria adotou Baal como um dos deuses, estavam servindo a Baal. E Deus então, nesse contexto, usa seu profeta Elias para dar um fim, dar um basta a este culto a Baal. Mas eu quero ler um texto bem interessante que faz parte do nosso contexto, que nós iremos ler. É para mostrar que havia uma profecia, aliás, uma profecia que foi repetida num livro e depois em outro. Eu quero ler primeiro a referência que está em Levítico, no capítulo número 28, em Levítico capítulo 26, versículo 3 e 4. Veja a condição, como a bênção de Deus estava condicionada à fidelidade de Israel. O capítulo 26 de Levítico, ele trata de mandamentos, promessas e ameaças. Promessas, se Israel, de fidelidade, se Israel fosse fiel, e também ameaças, ou seja, Deus fecharia os céus, não mandaria bênçãos, principalmente a chuva, para irrigar o solo de Israel. O verso número 3 diz: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei
as vossas chuvas. Então a condição aqui é se Israel andasse nos estatutos do Senhor e guardasse os seus mandamentos. Se observasse os mandamentos. Aí o Senhor diz, então eu vos... Aí veio nós vemos aqui o comprometimento do Senhor, a bênção do Senhor. Ele diz, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, ou seja, o seu fruto, e a árvore do campo dará o seu fruto. Aqui está a condição. O verso número 18 deste mesmo capítulo diz, e se ainda com estas coisas, aí o Senhor começa a falar depois das ameaças, das maldições que viriam, diz assim, e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu vos prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Aí o versículo 19 diz, porque quebrantarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Então o Senhor estava dizendo que se eles não observassem os seus mandamentos, os seus estatutos, o Senhor não teria nenhuma obrigação, Deus vetaria estas bênçãos. Esta é a palavra. Vamos ler também um texto que está em Deuteronômio capítulo 28, um capítulo que fala sobre castigos e desobediências. Vou ler apenas 2 versículos, 23 e 24. Diz assim, e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, aí o verso 24, o Senhor por chuva da tua terra te dará pó, e poeira dos céus descerá sobre ti até que pereça. Então vemos o castigo do Senhor de não mandar chuva sobre a terra, para irrigar o solo e aí produzir. Não seria possível se isto acontecesse, se o povo estivesse em completa idolatria. Com certeza Elias conhecia essa palavra, conhecia esses textos. E o texto número 1, versículo número 1, é o versículo que nós iremos, a partir desse instante, iniciar a nossa orientação aos irmãos, a nossa palavra aqui, diz o seguinte, versículo 1 diz assim, então Elias o Tisbita, então veja Elias, é interessante que o cronista não fala dos ancestrais, quem foram os ancestrais de Elias, mas ele já inicia com Elias. Então Elias, o Tisbita, algumas bíblias falam sobre o Tesbita, né, um lugar chamado Tesbe, o texto já diz que é dos moradores de Gileade, portanto uma área, uma região pertencente a Gileade, disse a Acabe. O recado do Senhor era para o rei Acabe, diretamente. Então, uma palavra ali, um recado pessoal. O texto diz assim, a palavra do profeta disse, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, vemos aqui a condição meteorológica para acontecer chuvas, precipitações, seriam se a palavra do profeta Elias, se ali ele abrisse a sua boca e pedisse a Deus para mandar chuva. Por enquanto estaria tudo fechado, porque Elias sabia disso. O contexto espiritual de Israel estava em desacordo com a orientação divina da obediência. Eles estavam em desobediência. Em consequência, o Senhor fecha os céus, cerra os céus, para que não mande nem orvalho e nem chuva para irrigar a terra, para possíveis plantações e colheitas na terra de Israel. Por quê? Porque eles estavam adorando ao Deus Baal, o Deus, segundo os cananeus, o Deus das tempestades, né? Este Deus que não é Deus de nada. O verso, então, ele dá o recado a Acabe. Provavelmente Acabe não deve ter gostado nem um pouco desta palavra do profeta, mas ele deu o recado do Senhor. O verso 2, aí vemos agora o Senhor trazendo uma orientação para o profeta Elias, um escape para Elias. Por quê? Porque a consequência desse recado do profeta Elias, com certeza Acabe compartilhou isso com Jezabel, é que eles queriam ceifar a vida do profeta, eles queriam matá-lo, silenciá-lo, para que o profeta Elias acabasse com essas profecias. O que é que o Senhor faz? O Senhor, antevendo isso, essa consequência de morte do seu profeta, o Senhor providencia uma maneira do profeta escapar daquele lugar e se refugiar no lugar, ficar escondido, longe das vistas de Acabe. É o que o texto diz. Verso 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, essa palavra do Senhor, o cronista não fala se foi em visão, se foi em revelação, se foi em sonho, não vemos. O que nós sabemos é que veio a ele a palavra do Senhor. E o recado do Senhor é esse aqui, ó, vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querite. Em algumas bíblias tem torrente de Querite que dá da mesma coisa, que está diante do Jordão. Então essa questão da torrente de Querite
Alguns dizem que fica no Vale de Acó, ali próximo a Jericó. Mas o lugar é um lugar incerto, não há como agora marcar, dizer o local é esse aqui. Passaram-se muitos anos, centenas de anos, milhares de anos, não há como alguém dizer, mostrar, marcar lá no solo onde ficava essa região. Mas que de fato isso aconteceu, com certeza aconteceu. Então o Senhor manda ele se esconder no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. No versículo 4 nós vemos o lugar. No versículo 3 nós vimos que o Senhor providenciou esse lugar para o profeta, e no versículo 4 nós veremos agora a provisão alimentar do Senhor. Como era que Deus iria sustentar o seu profeta? Isso não é problema para Deus, né? O Deus criador de todas as coisas, ele arranjou um meio, uma maneira do seu profeta não perecer nem de sede e nem de água. Que coisa boa é a gente depender do Senhor e ver que o Deus é provedor, não é mesmo? Vamos ao versículo 4. O texto diz assim, o Senhor falando com o profeta: e há de ser que beberás do ribeiro, ou seja, ele teria ali uma fonte natural para tomar sua água de vez em quando. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado, veja esse termo, eu tenho ordenado. O Senhor dá ordens, o Senhor não pede, o Senhor dá ordem. E eu tenho ordenado aos corvos que te sustente, que ali te sustente. Os corvos, você lembra que o corvo é uma ave imunda, uma das aves imundas. Então, o que é que Deus faz? Deus aqui está usando os próprios animais, essas aves imundas, para trazerem alimentos para o profeta. O que eu acho interessante é que o corvo se alimenta de carne. E agora o Senhor está mandando que os corvos trouxessem alimentos. Algumas especulações, no sentido de alguns comentaristas, dizem, não, esse pão veio de onde é essa carne? Será que veio lá do reino de Judá, do reino do sul, da casa, da mesa do rei Josafá? Outros, não, veio da mesa lá de Acabe. Os corvos iam lá e pegavam o alimento da mesa. Eu não creio nesse sentido. Eu acho que Deus, não cabe aqui especulações, Deus mandou. De onde veio, para mim não interessa de onde veio, o que é importante é que o alimento chegou na mesa, ali em horários já pré-definidos pelo Senhor, o horáriozinho certinho. Creio que os corvos ali não se atrasavam nem um segundo, traziam ali diariamente alimento para o profeta de Deus. O texto diz, aos corvos que ali te sustentam. Então o Senhor daria esta ordem aos corvos para trazer carne, e esses alimentos não poderiam ser compartilhados pelos corvos, hein? É outro milagre que eu vejo aí Deus fazendo. Os corvos, apesar de terem apetite voraz por carne, o Senhor, eu creio que vetou isso, esta condição, essa qualidade dos animais, esse desejo, este ímpeto dos animais serem tentados ali, essas aves comerem aquela carne. Por quê? Porque era o Deus que estava mandando. Eu vejo aí o seguinte, é que a bênção que é para você, ninguém vai tomar. Se Deus determinou uma bênção para você, se Deus te envia, meu irmão, uma bênção, não há quem tome a sua bênção. Fique no seu lugar esperando o mover de Deus, que com certeza, se Deus escolheu você para te abençoar, nada nesse mundo vai tirar sua bênção, tá bem? Vamos à continuação. No versículo número 5, o que eu vejo aqui é a obediência do profeta. O profeta obedece ao Senhor. A orientação do Senhor é que ele se escondesse. Vemos aqui o texto. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Muita gente às vezes quer a bênção por antecipação, mas é importante obedecer primeiro. Então a condição sine qua non é a obediência. Elias obedeceu ao Senhor. O resultado, a bênção do Senhor veio sobre ele. No verso 6 nós vemos aqui é o cumprimento da palavra do Senhor. O texto diz, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, ou seja, no de jejum, no café da manhã. Pela manhã, como também pão e carne à noite, ou seja, na ceia, no jantar. Café da manhã, uma boa alimentação. Pão, carne, à noite, idem. A mesma coisa o Senhor enviando os corvos para trazer alimento para o servo do Senhor. Então, o milagre de Deus ali, este milagre de Deus, ele supera as imperfeições, supera as falta de qualidade nas coisas. Veja que os corvos eram animais, conforme já falamos, eram aves imundas, mas não contaminou os corvos, a imundície dos corvos não contaminaram esses alimentos. As imundícias dele não contaminaram. O servo do Senhor alimentava-se desse alimento trazido pelos corvos. Vamos ao versículo número 7. No verso número 7, aí nós percebemos ali o fim do suprimento de água. Acabou, houve
a própria palavra do profeta, podemos dizer que ele foi, entre aspas, vítima da sua própria profecia, porque a consequência daquela palavra foi muito forte, foi poderosa. E o texto diz que sucedeu que passaram alguns dias, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Mas é porque Deus estava providenciando outro lugar, outra perspectiva, outra situação espiritual para ser vivida pelo profeta, para ele ter experiências com Deus e confiar na providência de Deus. Então, sempre assim, sempre que na nossa vida espiritual, por exemplo, o fim de uma coisa, às vezes é o início de outra. O fim de uma coisa ainda que você não entenda por que acabou-se aqui isso. Mas é porque Deus está trabalhando em outra área. Então, às vezes, o fim de uma coisa é o início de outra coisa que Deus tem na frente para lhe abençoar. O que aconteceu com o profeta Elias é o que nós vamos comentar no próximo vídeo. Falaremos sobre a viúva de Sarepta. Elias vai sair da condição da dependência divina para depender de uma viúva chamada Sarepta. Este é um ponto que nós iremos falar no próximo vídeo. O que fica aqui para nós é que o profeta, ele recebeu um recado de Deus, transmitiu, foi procurado, quiseram cortar-lhe a cabeça, tirar sua vida, mas como ele estava obedecendo a Deus, Deus o guardou. Para nós, se nós obedecemos ao Senhor, com certeza, quando Deus manda falarmos, ou dizermos, ou fazermos alguma coisa, o Senhor se responsabiliza por nós. Ele vai na nossa frente nos protegendo, nos guardando. E quando você pensar que a bênção se esgotou, aí pode ser o início de outra bênção que vem à frente, que o Senhor vai te dar. Confie no Senhor, inteiramente nele, que as bênçãos do Senhor virão com certeza. Deus lhe abençoe. Amém.